Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. E eu quero parabenizar você que está aqui no Priorizando a Palavra de Deus, isso mesmo. Hoje nós estamos iniciando um novo tempo aqui na nossa leitura bíblica, porque ontem, ao finalizarmos o livro de Esther, nós finalizamos também os livros históricos. E hoje, no livro de Jó, nós vamos iniciar os livros poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cântares. Isso mesmo. E é maravilhoso, né? Quando nós terminamos mais um livro, porque você está perseverando na leitura bíblica. Daqui a pouco o ano termina e o mais extraordinário, você vai ter lido a Bíblia inteirinha. Isso não tem preço. Os benefícios é você mesmo que colhe. Eu sou fruto desse benefício de priorizar a palavra de Deus. E de uma forma tão especial, nós vamos começar o livro de Jó. E já vou mostrando aqui o mapa da educação cristã, que eu sempre disponibilizo lá, que você pode adquirir através do link. Ele nos traz um panorama geral do livro, isso nos ajuda na nossa leitura bíblica, né? Livro de Jó, 42 capítulos, é um livro inteiro, é um livro grande, é um livro intenso, o livro de Jó nos ensina muito. Não há a definição de quem escreveu, o seu autor é desconhecido. E o significado do nome Jó significa hostilizado, perseguido, ainda um homem voltado para Deus. Nós vamos ver algumas figuras neste livro, né? Como personagens importantes, o próprio Jó e 4 amigos dele, que vão estar aqui presente nessa jornada de Jó, que é Elifaz, Jofá, Bildade e Eliú, né? E eles também vão nos ensinar bastante com as suas reflexões. Então, ele vai ser escrito possivelmente em 970 ou a 586 antes de Cristo, né? Embora algumas evidências mostrem que talvez Jó tenha vivido na mesma época que os patriarcas. É isso mesmo, que ele foi escrito muitos anos antes. Há alguns historiadores que acham que Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, temos muita reflexão aqui neste livro, porque um justo pode sofrer. Apesar de Deus ser bom, soberano, né? O sofrimento não está além do seu controle, né? E ele nos cria criaturas dele e na maioria das vezes não conseguimos entender os seus caminhos, as suas obras, principalmente quando passamos por adversidade. Jó vai nos ensinar, né? Como vivermos em tempos difíceis, mantendo a nossa integridade. Pois bem, no capítulo 1, toda a vida de Jó é resumida. Preste bem atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Era também muito numerosas pessoas que trabalhavam ao seu serviço, de maneira que o homem era o maior em todo o Oriente. Os seus filhos iam às suas casas, um dos outros, faziam banquete, cada uma à sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Então, você percebe aqui que a família de Jó era uma família unida e era uma família que gostava de festa. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes,
chamava Jó os seus filhos e os santificava. Então você percebe que Jó era um homem, né, que estava ali o tempo inteiro intercedendo pela sua família. Ele se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e com o seu coração. Assim Jó o fazia continuadamente, né? Então você percebe que ele era um pai presente. Gente, você consegue imaginar tantas qualidades desse homem, além daquilo que diz que ele era no capítulo 1, do versículo 1? Pois bem, à medida que nós vamos lendo o livro de Jó, a gente vai percebendo, né, quem realmente Jó era. Então, a sua família era uma família abençoada. Por quê? Porque Jó era um homem que estava constantemente sacrificando, consagrando a sua família, intercedendo pela sua família. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás: da onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Nesses 2 versículos, nós vemos verdades espirituais, né, que nos ensina muito. Então, aqui, o próprio Satanás comparecendo diante de Deus e declarando por onde é que ele andava. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes, né, de bens, e ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. Estende, pois, agora a mão e toca-lhe a tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em seu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre ele os sados seus e os levaram e o mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para declarar-lhe a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos que a também consumiu. Só eu escapei para lhe trazer notícia. Veio ainda a este outro e disse: dividir os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te dar a notícia. Também este ainda falava, quando veio o outro, disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para lhe dar a notícia. E disse: Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é aqui que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. Isso mesmo, não perca esse momento que nós falamos do versículo, no contexto dele também uma aplicação para nós no nosso dia a dia. Capítulo 2, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, né?
Satanás veio perante o Senhor, então o Senhor disse, da onde vem? Ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, pois ainda na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E ele conserva a sua integridade, embora incitaste contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estendendo, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado na cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Sua mulher lhe disse, conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus, Jó, e morre. Mas ele respondeu, fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebeste também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, este mal que lhe era chegando cada um do seu lugar. Ele faz, quer o Tematita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamamita, e combinaram ir juntamente condoer-se com ele e consolar. Levantando-se eles de longe, os olhos não reconheceram, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto, lançando o pó no ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Que amigos, não é? Pois bem, depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Em algumas versões fala, amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que eu nasci e a noite em que eu fui concebido, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado nele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas, a sombra da morte, habitem sobre ele a nuvem, espante-o tudo que pode enegrecer esse dia. Aquela noite que dela se apodere as densas trevas. Seja estéril aquela noite, dela seja bramidos sons de júbilo. Amaldiçoe aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar monstros marinhos. Endureçam-se as estrelas, o crepúsculo. E aí ele vai falando, né? Porque eu não morri na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolheste, né? E aí você fica olhando isso aqui e vê a humanidade de Jó, né? Que mesmo sendo um homem temente, íntegro, mesmo bem dizendo a Deus, dizendo, nu eu cheguei, nu eu vou voltar, daqui eu não levo nada, bendito seja o Senhor, ele olha para as circunstâncias, para o seu tempo, vê a sua humanidade gritando, né? E começa a ter essa reflexão sobre o dia do seu nascimento, né? Porque se concede luz ao miserável e a vida ao amargurado de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam à procura dela, mas dos tesouros está oculto. Eles regozijam por um túmulo e exultaria se achassem a sepultura. Ou seja, ele está dizendo, nessa condição que eu estou vivendo, melhor seria morrer, né? E aí, depois
Você percebeu aqui que depois desses 7 dias e 7 noites, ele faz esse lamento e aí sim ele vai tomar voz, que era o mais velho ali dos 3, né? E ele vai repreender Jó. Então disse, ele faz o temanita. Se intentar alguém falar-te, enfadar-se-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tem ensinado a muitos e tem fortalecido pessoas mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam e os joelhos vacilantes têm fortalecido. Então, ou seja, ele fala quem era Jó, né? Quantas pessoas foram animadas em seu ânimo através da vida dele, né? Quantas pessoas ele ajudou. E para ele chegar aquele momento dizendo, olha, era melhor que eu não tivesse nascido, né? E aí ele faz, olha quantas pessoas você já fez o bem. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo que confia e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te acaso que já pereceu algum inocente? Ou seja, tenha ânimo, Jó. Né? Deus não virou o rosto para você. E onde foram os retos destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, que semeiam o mal? Isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perece, com o assopro da sua ira se consome. Né? Então ele vai fazer aqui um parâmetro dizendo, olha Jó, tema o Senhor, olha Jó, se conserve íntegro, temente a Deus, porque aquele que não é reto, ele é destruído, né? Aquele que semeia o mal vai cegar o mal. Então ele começa a trazer essa repreensão e alertar Jó. Ele fala, cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes do leãozinho se quebra. Perece o leão, porque não há presa e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo e os seus ouvidos perceberão um sussurro dela. E aí ele fala, entre pensamentos de visões noturnas, com profundo sono, caia sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não me deram discernir a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, ouvi silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhe corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Então aqui, nesse primeiro discurso aqui de ele começa a falar, não só repreendendo Jó, alertando a Jó, animando ele para ele perseverar, mas ele fala também sobre a brevidade da vida. Amanhã nós continuaremos, né, com a fala de Elifaz, onde ele vai exortar Jó a buscar a Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e nos ajude, Senhor, a adorar a Ti, a buscar a Ti, a nos render a Ti, independente das circunstâncias. Queremos colocar diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.